Olá, estamos aqui para a segunda entrevista do quadro Inspire-se, uma iniciativa da Associação Empresarial de Dois Vizinhos que busca trazer histórias de empresários do-vizinhenses e associados à nossa entidade que podem estar motivando você e tantas outras pessoas aí, trazendo as suas experiências, trazendo seus desafios e principalmente trazendo as suas inspirações. Hoje nós recebemos aqui um empresário chamado Donato Accordi, figura conhecida do nosso município, há vários anos empreendendo aqui com a sua família, e nesse processo a empresa que hoje é gigante internacionalmente falando, começou pequenininha também, mas nós vamos ouvir toda essa história do próprio Donato. Donato, seja muito bem-vindo, e eu já gostaria de começar pedindo para você falar um pouquinho da sua empresa, da Accordi Iluminação. Primeiramente, agradecer o convite da Associação Comercial, dizer que é uma lisonja para nós sermos convidados para contar um pouco da nossa história. Bom, nossa história, nós já estamos no mercado há 24 anos, então temos uma longa história. Ela começou antes mesmo de 1997, quando nós começamos. Eu ainda namorava a Ivete, quando ela desenhava como seria a nossa marcenaria, pois os irmãos dela são marceneiros, trabalharam a vida toda como marceneiro, e ela então na época já desenhava como seria a nossa marcenaria. Então eu diria que, acredito que todo negócio, todo empreendimento, todas as ações da nossa vida, primeiro a gente sonha acordado, para depois realizá-la, né? E então desse sonho a Ivete compartilhou com os irmãos dela, que gostaria de trazê-los para Dois Vizinhos novamente, tendo em vista que eles não trabalhavam mais em Dois Vizinhos, e eles acharam a ideia interessante, e juntos, então, nós começamos a Accordi Imóveis em Dois Vizinhos em 1997. E nesse começo da Accordi Imóveis, então, vocês tiveram alguém que inspirou vocês para começar, no caso, os irmãos da Ivete. Tinha alguém da família que trabalhava com marcenaria? Como que começou isso? Na verdade, assim, eu falo que as ações que a gente tem durante a nossa vida de criança, adolescente, já dá um caminho para onde que a gente vai seguir. A Ivete, os irmãos, eu mesmo, a gente sempre foi assim muito incomodado, nunca se sentiu confortável na zona onde que a gente estava, na zona de conforto que a gente estava. Tendo em vista que o tio do Luiz, do Lodomiro, da Ivete, era marceneiro, o pai gostava muito de marcenaria, o avô era marceneiro, isso já dava um caminho para onde a gente deveria seguir. Porque para você empreender, não adianta só você gostar do negócio e dizer, eu gosto de fazer determinada coisa e vou empreender nisso. Não, você tem que gostar e saber fazer. Então, eu sou contador, tenho outras especializações, outras formações, mas eu sou contador e conheço bem do mundo dos negócios. Mas eu não sabia nada de marcenaria, né? Então, nós juntamos o meu conhecimento de administração com o conhecimento dos meus cunhados, que são marceneiros, para, então, na época, começar uma empresa de marcenaria em Dois Vizinhos. E essa inspiração de familiares que trabalhavam com marcenaria era aqui em Dois Vizinhos ou era fora da cidade? E os seus cunhados, eles estavam morando aqui ou também vieram de fora? Os meus cunhados, eles estavam... Primeiramente, eles foram para Criciúma, trabalhavam em marcenarias lá, depois trabalhavam em Curitiba. Quando, na época, então, a Ivete fazia já o desenho de como fazer a nossa marcenaria em Dois Vizinhos para trazê-los, né? E tinha um tio do Luiz Carlos da Ivete e do Lodomiro, que era o Ludovico. Ele trabalhava com marcenaria em Dois Vizinhos. Isso já foi traçando um caminho para onde a gente devia seguir, porque os meus cunhados são excelentes marceneiros, trabalharam a vida toda com marcenaria. Então, a madeira era o nosso DNA, nossa matéria-prima principal, aí que a gente saberia trabalhar e daí originar um negócio. Quando vocês começaram, você disse que começaram com móveis, hoje o foco é a iluminação. Quais os desafios que vocês enfrentaram com essa construção da fábrica de móveis, efetivamente, aqui em Dois Vizinhos? Toda a transição ela é bem complicada, né? Então, nós, quando fazíamos móveis, tínhamos assim, um bom conceito em Dois Vizinhos, tínhamos excelência em fabricação de móveis. A gente buscava fazer algo seriado, a gente gostaria de fazer algo que desse mais volume. E foi quando a gente conheceu dois arquitetos de Florianópolis. Na época, praticamente não tinha arquitetos em Dois Vizinhos, então a gente fazia muito trabalho com esse pessoal de Florianópolis. E eles nos propuseram fazer
algumas luminárias que eles tinham desenhado. E isso foi em 2004. De 2004 a 2006, a gente ficou trabalhando protótipos, fazendo reuniões. Hoje parece que seria fácil, mas na época a gente ficou 2 anos trabalhando em protótipos, fazendo reuniões. Eu já tinha ido visitar a feira em São Paulo de iluminação para ver o que tinha na feira de iluminação. Até inclusive, quando voltei de lá, falei, olha, a gente tem um prêmio lá que é promovido pela Associação Brasileira de Iluminação, que é a Bilu, e vamos escrever as luminárias nossas lá, a gente vai ganhar. E realmente, em 2006, nós participamos da Expolux, escrevemos uma luminária nossa no Prêmio Abilux Empresarial de Design, e nós tivemos a felicidade de que uma das nossas luminárias foi premiada como, em segundo lugar, como destaque da luminária de mesa. E assim, esse também foi um fator que nos colocou no mercado de iluminação, porque há toda uma solenidade de entrega dessa premiação, e as pessoas perguntavam, mas quem é a Accord Móveis e Iluminação? Porque na época nós éramos móveis e iluminação. E nós estávamos lá no final do stand da Expo Center Norte, lá final do pavilhão, no stand super pequeno. E assim, eu digo que esse foi assim um marco que nos introduziu no mercado mundial brasileiro de iluminação na época, né? Eu percebi que na sua conversa aqui, a exposição da marca ela foi muito importante. Foi a única feira que vocês participaram ou continuaram participando de outras feiras? Como foi esse trabalho aqui no Brasil? O que nos projetou no mercado brasileiro de iluminação foi a nossa participação da Expolux 2006. Mas assim, foi tão positivo, porque em 2006 a gente já conseguiu parceria com uma loja de móveis de iluminação chamada Lustres Yamamura. É uma das maiores lojas de iluminação do mundo. Tive a oportunidade de falar com pessoas na Argentina que conheciam muito a Lustres Yamamura, e eles mesmos falaram, deve ser a maior loja de iluminação do mundo. E realmente é uma loja muito grande. Eles têm algumas filiais em São Paulo, mas a principal é na Consolação, onde a gente tem um showroom. Então, nessa primeira feira, a gente já começou a vender para eles, e a gente percebeu que falar Lustres Yamamura abria portas, porque ela era uma referência no Brasil. E nessa participação nossa em 2006 na Expolux, também foi no momento em que a gente começou a conhecer representantes de iluminação. Conseguimos contratar alguns bons representantes, e com isso fez com que a gente tivesse a coragem, porque tem que investir pesado numa feira dessa. Você tem que reservar o espaço, você tem que pagar a construção do stand. Embora inicialmente a gente fizesse o nosso próprio stand, levava ele daqui montado para que isso viabilizasse a nossa participação. Mas daí, em função do sucesso da feira de 2006, a gente participou de todas as feiras que teve que a Associação Brasileira de Iluminação fez, que são as Expolux, de todas as edições de 2006 até hoje. Não participamos de 2020, lógico, em função da pandemia, mas participamos de todas. Participamos também de feiras internacionais, a gente participou de rodadas de negócios internacionais. Tivemos a oportunidade de participar já de 4 ou 5 feiras dos Estados Unidos. Participamos da feira de Milão, que é a Eurolux, que é considerada assim, a principal feira de iluminação do mundo, né? Para 2022 a gente deve participar na feira da Alemanha, que é a Light Building, mas daí algumas empresas que vão participar conjuntamente. Donato, quando você vende uma luminária da Accord, você está vendendo junto à marca de Dois Vizinhos. Onde que acontecem as principais vendas hoje no seu mercado? Essa distribuição que você falou que tem vários representantes, eles são lojas físicas, são arquitetos? Como que funciona esse trabalho? Como ele está chegando no cliente final, essa informação sobre os seus produtos? Hoje a gente tem, no Brasil, mais de 30 escritórios de representação, que atendem todo o Brasil, a gente vende para todos os estados do Brasil. Isso ocorre através de lojas, especialmente as lojas de iluminação, tem lojas especializadas em iluminação. De 2014 para cá, começamos também a vender para lojas de móveis, pois percebemos que há uma tendência muito grande de vendas de iluminação em lojas de móveis, até porque quando nós participamos na Eurolux na Itália, paralelo ao salão do móvel, tem o salão da iluminação, tem o salão do móvel, e é usado muita iluminação na própria exposição. Então a gente entrou também na Associação Brasileira de Móveis e Alta Decoração, que é a BIMAD, que faz feiras no Brasil. Donato, como você faz a distribuição dos teus produtos hoje no mercado brasileiro e também no mercado internacional? Quem são os representantes que você falou anteriormente? Hoje nós temos no Brasil mais de 30 escritórios de representação, fazem a distribuição para mais de 1.000 empresas de iluminação, especialmente de iluminação no Brasil.
E também nós estamos vendendo agora para lojas de móveis e alta decoração. Nos Estados Unidos, nós conseguimos montar também uma rede de representantes lá. Hoje são mais de 60 representantes, é mais do que aqui, até em função do tamanho do país, né? Tamanho do país e número de estados lá, são 50 estados nos Estados Unidos. Só que lá a dinâmica é um pouco diferente. Aqui no Brasil, o pessoal os nossos representantes comerciais têm visitado as lojas, feito o trabalho de divulgação nas lojas, e as lojas é que fazem a revenda. Nos Estados Unidos, os escritórios de representação, eles são maiores. Eles fazem projetos corporativos, eles vendem para lojas que elas chamam de showrooms, né? Então a gente hoje atende, e temos também alguns distribuidores, temos um distribuidor no Chile, no Peru, e fazemos vendas diretas aqui também para outros países da América Latina. Você me contou uma curiosidade antes aqui, que quando começou o processo, você começou aqui pelo Brasil e pela nossa língua mais conhecida aqui, que é o espanhol. E você disse que se virava com o portunhol aqui para fazer negócios na nossa América do Sul, praticamente. E como que você chegou nos Estados Unidos? Quem foi a pessoa-chave para chegar até lá? Aqui na América do Sul, eu participava, então, até para comentar, quando a gente pensou em exportar, eu busquei, junto à nossa Associação Brasileira de Iluminação, a Bilux, como que a gente poderia trabalhar isso. Daí fui informado que existia já um projeto chamado Lux Brasil, que apresenta os projetos de exportação junto à Apex, e uma vez aprovado, a Apex destina dinheiro para que sejam feitas ações voltadas à exportação. E então nós fomos convidados a participar de alguma dessas ações, no Chile, no Peru, na Colômbia, República Dominicana. Aqui eu consegui me virar, eu sei falar um pouco espanhol, fiz curso de espanhol, então, mas o latino aqui acaba falando portunhol, né? Mas a comunicação sempre foi tranquila. E mesmo em Punta Cana, numa rodada de negócios, eu tive dificuldade, porque nas rodadas de negócios você pode escolher com quem você quer conversar. E eu tinha que recusar os convites de empresas americanas porque eu não falo inglês. E o meu filho, na época, fazia faculdade na FAI, em Curitiba, e ele mesmo falou: pai, eu gostaria de trabalhar, de ajudar nesse aspecto, né? Daí ele voltou para Dois Vizinhos, e já no mesmo ano a gente teve a oportunidade de participar de uma feira nos Estados Unidos, através da Associação Brasileira de Iluminação, e quando a gente já conseguiu desenvolver o nosso primeiro cliente nos Estados Unidos. Tem um senhor lá muito conhecido na iluminação americana, é o Gregory da empresa Lightology. Ela é uma empresa que tem um showroom muito grande em Chicago, um dos maiores showrooms da América do Norte, e eles são muito fortes também no comércio online. O comércio online nos Estados Unidos é assim muito forte, tanto é que a gente sabe, tem um exemplo da Amazon, né? Mas nós temos nos Estados Unidos alguns sites de iluminação com faturamentos bilionários, inclusive 2 deles a gente já está cadastrado, que é a Y Lighting, a Lumens. E quem fez todo esse trabalho, então, foi o Bernardo. A gente foi para a feira em San Diego, o pessoal gostou dos produtos, o Gregory já ficou com o showroom nosso que estava lá, e o Gregory até então era o nosso único cliente, e a gente buscava um distribuidor nos Estados Unidos. Nós entendíamos que para estar lá nós teríamos que ter um distribuidor, mas para estar nos Estados Unidos também não é obrigatório, mas é recomendado que você tenha uma certificação americana chamada UL. Buscamos no Brasil essa certificação, mas mesmo o escritório da UL no Brasil, eles não tinham conhecimento para certificar a luminária decorativa. Ficamos assim mais de ano conversando com o pessoal, tentando fazer orçamentos, tentando entender como seriam feitas essas certificações, porque nós temos mais de 300 produtos na nossa linha, o valor cobrado é por produto, a gente tentava fazer isso por família. Nesse meio tempo a gente conseguiu uma certificação geral, a General Coverage. Fomos para a segunda-feira nos Estados Unidos, na Filadélfia. Chegando lá, todo contente, né? Pô, agora temos certificação americana. Mas daí os americanos falaram: não, mas olha, o ideal é que vocês tenham certificação para LED também. É outro processo de certificação. Mas naquela época o Bernardo já conhecia o pessoal da UL dos Estados Unidos. Então aí a gente acabou encurtando o caminho
caminho, enviando nossos produtos diretamente para análise nos Estados Unidos, e com isso fez com que a gente andasse mais rápido com a certificação americana. E ainda, já na segunda-feira, depois nós fomos na terceira feira em Chicago, buscando um distribuidor. Nós queríamos um distribuidor. Só que em Chicago a gente já tinha 2 empresas que estavam candidatas a ser o distribuidor da Core de iluminação nos Estados Unidos. Muitos representantes dessas empresas nos visitaram e falavam para o Bernardo, se a empresa não quiser representar vocês aqui nos Estados Unidos ou no Canadá, eu sou representante do estado tal e gostaria de representar vocês. E o Bernardo foi pegando esses cartões, e daí ele até comentou, né, na rádio aqui também, que ele falou, era o caminho mais difícil, mas era o caminho que a longo prazo se demonstrava mais interessante. E ele falou, pai, vamos montar nós vamos montar um distribuidor nos Estados Unidos. Daí chega a dar até um pânico, né? Como é que vamos montar um distribuidor nos Estados Unidos? Daí fomos buscando informação, lamentavelmente pouco a gente conseguia obter de informação, né? Mas enfim, conseguimos um escritório de contabilidade em Miami, que falou, olha, aqui é muito simples sobre a empresa de vocês pode ser aqui no nosso escritório mesmo, e montamos uma empresa nos Estados Unidos, encontramos um dos nossos representantes que já trabalha com armazéns também, né? Montamos um depósito nos Estados Unidos, Santo Luís, e no decorrer do caminho a gente entendeu que deveríamos participar de uma feira chamada Light Ovation, que ocorre em Dallas. Ela ocorre em janeiro e junho, mas é um showroom permanente, é como se fosse uma loja que nós temos lá, temos uma loja lá de quase 200 metros, montada, mas para as feiras que acontecem em janeiro e junho. A partir daí, então, o Bernardo já tinha conseguido contratar vários representantes, e tivemos a felicidade de que o ano passado, antes de começar a pandemia, entrou em contato conosco uma pessoa dos Estados Unidos, que era diretor de uma grande empresa americana de iluminação, e se colocando à disposição para trabalhar, ser nosso diretor nos Estados Unidos. A gente até meio que titubeou no começo se contrataria ou não, porque tendo em vista que nós já estamos montando a nossa equipe de exportação aqui em Dois Vizinhos, além do Bernardo, hoje a gente conta com mais 5 pessoas, todos fluentes em inglês. Tem um menino aí que era amigo do Bernardo, que estudava em Curitiba com ele, que também fala alemão. Então a gente até titubeou um pouco, porque os valores lá são altos, só que acabamos contratando ele, levando em consideração a vasta experiência que ele já tinha no mundo da iluminação americana. E foi bom porque com a pandemia fecharam as fronteiras e ele continuou trabalhando lá, né? Porque ele já estava lá. Inclusive agora em junho aconteceu uma feira lá no Dallas Market Center, a Light Ovation, e foi um sucesso. Ela recebeu muitos clientes lá, abriu muitos outros showrooms nos Estados Unidos, pelo fato dele estar lá. Nós não poderíamos nem ir para lá. Para você conseguir entrar nos Estados Unidos, hoje teria que ser vacinado, teria que fazer quarentena em outro país, tem ainda uma série de restrições, né? Então, assim, acabamos com essa contratação levando bastante sorte, porque os negócios nos Estados Unidos continuaram. Inclusive agora, em 2021, as vendas estão sendo bem significativas para o mercado americano. Porque lá, a própria feira, as imagens da feira que o Bruce, que é o nosso diretor lá, mandava, já dava para ver todo mundo já sem máscara, a vida voltando ao normal. E espero que isso acontece também aqui no Brasil. Rapidamente aqui no Brasil, né? Então, Donato, vocês romperam fronteiras a partir do momento que vocês começaram a exportar. Isso é um paradigma ainda para muito empresário brasileiro. A gente sabe que tem muitas dificuldades, mas que o mercado é muito amplo. E eu costumo até comentar com vários dos meus clientes que hoje uma empresa nos Estados Unidos representa o tamanho de quase todas as empresas listadas na Bolsa de Valores aqui do Brasil, mas só que não na mesma proporção, ela é 3 vezes maior do que todas as empresas, que é o caso da Apple. E a gente vê que tem um mercado muito grande fora do Brasil. Tá? Então a empresa chegou até o exterior, levando todos esses produtos que hoje embelezam muitas residências dos brasileiros, também estão embelezando lá no exterior. Mas em que proporção hoje da sua produção que esses produtos saem daqui do Brasil? Quanto por cento da produção que é exportado hoje? Hoje, como a gente está assim, crescendo lá, abrindo mercado lá, esse ano a gente estima aí fechar o ano com 33% das nossas vendas para o mercado americano. Nós já projetamos para 2022 que isso deve representar em torno de 43%,
e 2023 a gente estima que as vendas para o mercado americano sejam superiores ao mercado nacional. Isso falando só mercado americano, da América do Norte, né? Estados Unidos e Canadá. Também as vendas na América Latina acontecem, mas não na mesma proporção do mercado americano, porque o mercado americano é monstro, o poder aquisitivo deles lá é muito alto. Pagar $1.000 por uma luminária, para eles, comparativamente, proporcionalmente, para nós brasileiros, é muito menos que pagar R$1.000 por uma luminária. Então, eles, inclusive em feiras, eles chegam a comentar que nossas luminárias são baratas. E até eles falam, nossa, mas tem muita qualidade e é barata. Exatamente, e o Brasil ele acaba tendo nós brasileiros acabamos tendo essa percepção de que está muito caro quando a gente olha em dólares, mas para eles acaba sendo talvez assim bem atrativo. E eu já vou encaixar na próxima pergunta. E a sua produção, ela continua em 2 vizinhos? Nós vimos uma Acorde que saiu de uma estrutura que já estava há vários anos e foi para uma estrutura nova, muito bonita, diga-se de passagem, parabéns pela estrutura. Toda a produção hoje é feita em 2 vizinhos? Sim, é uma questão acho que mais de bairismo mesmo, né? Porque logisticamente falando a gente sofre um pouco, porque muitos dos nossos clientes gostariam de nos visitar. Recentemente a gente recebeu uma pessoa da França que desenvolveu um projeto no Brasil, mas o projeto era da França, o pessoal veio supervisionar as peças. Tiveram que vir para Foz, de Foz para 2 vizinhos, tá? É um pouco complicado. Quando a gente percebeu que tínhamos que ir para um novo espaço, a gente chegou a pensar, é estrategicamente correto investir aqui, mas é lógico, a gente é daqui, a gente valoriza tudo que a gente conquistou aqui. Daí, então, nós compramos um terreno e desenvolvemos um novo Parque Fabril, agora pensado para fabricação de luminárias, com layout mais voltado, já pensado também, né? Porque onde a gente estava, nós fizemos uma fábrica de móveis, daí fomos ampliando e o layout não nos favorecia. Então hoje a gente, inclusive, agora com a abertura do mercado americano, a gente estava preocupado porque eles também nos falavam, vocês estão conscientes que a hora que vocês começarem a vender aqui, isso vai vender muito. E vocês têm estrutura para isso? Então, nós, nesse período todo, o Luiz Carlos, o Lodomiro, a Ivete, que são os sócios, sempre se preocuparam em investir no negócio, né? Então, a gente sempre foi trabalhando caixa, uma reserva, para investir nesse novo Parque Fabril. Tivemos a sorte de que, quando a pandemia começou, a gente já estava com a fábrica pronta, inclusive isso nos fez com que a gente antecipasse um pouco a nossa ida para a nova fábrica, porque foi justamente aquela semana do lockdown, a fábrica estava pronta, estava o escritório pronto, tudo pronto, daí falamos, agora é a hora da gente então ir para lá. Só que é lógico, né? Nós gostaríamos de ter ido no momento em que pudéssemos receber os amigos, pudéssemos receber clientes, pudéssemos receber os profissionais da arquitetura, que são, assim, juntamente com os lojistas, nossos principais parceiros, pois são eles que especificam nossas luminárias, eles que colocam nos projetos os nossos luminárias para chegar até o consumidor final. Tanto é que assim a gente tem trabalhado forte essa parceria com eles, e tem divulgado muitos produtos, repostado muitos projetos que eles fazem também nas nossas mídias sociais. E hoje, para você ter uma ideia, no Instagram a gente tem mais de 100 mil seguidores e a maioria é profissionais de arquitetura, light design, design de interiores. Perfeito. Donato, eu andei lendo alguns dias aí nas mídias regionais e também algum tempo atrás também já tinha visto. A marca da empresa está expandindo também para a TV, né? Hoje ela já faz parte do cenário de diversos programas de TV. Como que vocês chegaram até esses programas? É bem curioso, porque no começo até teve pessoas que falaram, Donato, tem luminária de vocês na TV. E a gente falava, não, mas não é nossa, mas nós vamos estar lá. Quando a gente viu em alguns programas, alguns clientes até nos ligaram, olha, o pessoal da Globo veio aqui, comprou as luminárias, vai estar na próxima novela. Começamos a aparecer em vários cenários da novela. Cenários da Globo, eu lembro que também esteve numa novela da SBT, outra da Rede Record, e depois começou a aparecer em vários cenários de outros quadros da TV. E recentemente a gente recebeu um pedido de luminárias para o programa MasterChef,
que é um programa que assim é bastante assistido e muitos dos nossos clientes e dos nossos especificadores, que são os arquitetos, gostam desse tipo de programa, né? E a gente não hesitou em enviar. Enviamos para esse programa, creio que umas 30 luminárias. E assim só que o legal da rede da Band, da SBT, da Record, é que quando você manda em comodato essas peças, eles também dão os créditos pro fornecedor. Eles dão os créditos, eles permitem que você divulgue essa parceria. É lógico que a gente ficou feliz porque realmente é um programa querido, as pessoas assistem, gostam, e as peças ficaram assim, bem em evidência, né? Então foi bem bacana ver as luminárias. Ó. E é lógico, todo mundo que está envolvido, nossos colaboradores que estão lá envolvidos, eles ficam felizes em saber que o produto que eles trabalharam com tanto carinho está lá. A gente fala que a gente não faz só luminária, a gente produz luz e sofisticação, porque deixa os lares, especialmente das pessoas mais sofisticados, mais gostosos, né? É muito bom para nós ouvir que a marca Dois Vizinhos está junto com uma marca tão forte no mundo, que é a Cord Iluminação. A empresa hoje tem mais de 100 funcionários aqui que trabalham dentro do novo Parque Fabril. Tem mais a equipe que trabalha fora do país, aí fazendo as vendas, tem todos os representantes, toda uma cadeia que circula vocês. Mas a pergunta é, vocês deixaram de ser uma empresa familiar em algum momento? Não, na verdade a família está muito forte nisso, né? E até a gente fala seguidamente, e até meus cunhados também comentam, toda a família faz muita festa junto, né? Isso é muito bom. Daí ele falou, eu quero ver você montar um negócio em família. Porque no dia a dia de um negócio, ele tem muitos reveses, muitos problemas, fornecedor que não entrega o que você pediu, mercadoria que não saiu do jeito que você queria, máquina que estraga. E então, assim, tem dia que é uma pilha total. E graças a Deus, assim, há bastante união na família. Hoje, então, os sócios são eu e minha esposa, e os 2 irmãos dela são os sócios da empresa. Com o Luiz Carlos, o Lodomiro, a Ivete, e também temos a Lisete, que é a irmã deles, que tem trabalhado conosco desde o começo. No começo, então, a parte administrativa era toda ela que fazia. Eu fazia nas minhas horas de folga, porque eu era contador da Latrelle, na época fui gerente administrativo da Latrelle e tracei uma meta. Somente vou trabalhar na nossa empresa a partir do momento que eu consiga entender que ela consegue se sustente, né? Então eu tinha uma meta de que eu iria somente a partir do momento que ela tivesse um faturamento X, até porque muitas empresas elas não vão para frente justamente porque comprometem seu capital de giro, comprometem a sua estrutura financeira, né? Então, eu indo para a Cord, e eu indo para a Cord em definitivo também ia ter que sustentar a nossa família com os recursos da Cord. Né? Então, por isso que demorei um pouco para ir em definitivo para a Cord. Mas desde o contrato social da empresa, quando a gente começou, fui eu que fiz como contador. Né? Então, assim, está muito forte. Hoje também nós temos o filho do Luiz Carlos, o Felipe Martinkoski, que trabalha na parte de planejamento e controle de produção. É um menino novo ainda, mas está aprendendo, está correspondendo. A gente é novo ainda, né? Os sócios cinquentões são todos novos, mas a gente também já está preparando a longo prazo a sucessão, né? Donato, com relação à sua saída do Brasil, algo muito importante que aconteceu foi a questão de você estar trabalhando com associativismo. E nós aqui somos uma entidade associativista. Qual foi a importância para a indústria, para a sua indústria, estar se associando e buscando esses novos horizontes? Eu diria que foi fundamental, Adriano, porque foi através da Associação Brasileira de Iluminação que a gente conseguiu chegar, participar do programa Lux Brasil e começar a participar dessas rodadas de negócio internacional. Porque um dos grandes desafios é como vender lá fora. E através da Associação Brasileira de Iluminação, a Abilux, do núcleo Lux Brasil, a gente conseguiu
participar dessas rodadas de negócios organizadas pela Lux Brasil, participar das missões internacionais, rodadas de negócios no Brasil, no exterior, e também participar as primeiras feiras que a gente participou sempre foi juntamente com outras empresas, né? Então isso todo foi um trabalho de associativismo, um trabalho da Belux, da Lux Brasil, e não vamos somente falar de associações a nível nacional. A própria CEDV, a gente tem participado de muitos treinamentos na associação comercial. Eu fico até assim chateado quando vejo que alguns treinamentos tão relevantes acaba tendo um público tão baixo. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de produção enxuta, sistema Toyota de produção, foi aqui na associação comercial. E assim, desde então a gente fez uma revolução na nossa empresa. Comecei a entender mais, comecei a estudar, busquei muita informação sobre o sistema de Toyota de produção, sistema de produção enxuta, produção puxada, e quem startou essa ideia, essa vontade de entender um pouco mais sobre isso foi a própria associação comercial aqui. Então, eu assim, até faço um convite, né, para as pessoas, para os novos empresários consolidados já, que valorizem esses treinamentos. Eu sou formado em ciências contábeis, tenho especialização em auditoria e gestão de negócios, planejamento e gestão de negócios, sou formado em direito, mas fiz aqui humildemente muitos cursos, tiramos muito proveito, a gente conseguiu escrever outros colaboradores aqui, e que tem ajudado muito. A gente vê que o poder do associativismo às vezes ajuda a romper algumas barreiras e algumas fronteiras, como foi o seu caso, o caso da indústria da corte. Também gostaria de saber com relação aos desafios que a indústria tem nesse momento, os desafios futuros que ela tem, quais são os gargalos que ela está enfrentando, quais os problemas que ela, nos próximos meses, nos próximos anos, ela provavelmente vem a enfrentar e que está enfrentando nesse momento, e como vocês também estão trabalhando para dirimir esses problemas. Eu diria que hoje, ser empresário no Brasil, você já é meio que taxado. Tem muita mídia aí que, quando coloca o empresário numa novela, num filme, o empresário é o vilão. Então, não se faz um país forte com empresários fracos. Não se faz uma economia forte com empresas fracas. Então, nós temos que pensar diferente. Nós temos que entender que o empresário que está tendo sucesso, ele trabalhou muito para isso. E nós temos que buscar nele uma inspiração. Não um sentimento de inveja, como às vezes a gente vê acontecendo. Porque não é fácil empreender. Não é fácil você... no começo da pandemia, eu perdi o sono. Eu comecei a fazer listagem. Falei, gente, nós vamos morrer. E vou ter que demitir um monte de gente. Mas daí, levamos anos para formar essa equipe. Como que nós vamos demitir agora? Essas dores, para quem não está no outro lado, não sente. O problema da tributação no Brasil, ela é insana. Nós temos, no nosso ramo especificamente, nós temos substituição tributária, nós temos IPI. Então, a mercadoria às vezes chega para o nosso cliente 40% a mais do que o preço que ele pagou para nós na fábrica. Isso quase que inviabiliza um negócio. E além de ser tudo muito amarrado, hoje que eu vejo como que funciona o sistema americano, o meu filho não consegue entender como que no Brasil tem tanta burocracia, porque ele conheceu antes o sistema americano do que o nosso. Lá você pega uma folha A4, não sei se vale fazer a mão, mas pega uma folha A4, diz que aquilo é uma invoice e aquilo é uma nota fiscal. No Brasil tem toda uma burocracia que tem que passar pelos computadores da Receita, você tem que estar cadastrado, etc. e tal. E assim, hoje eu entendo que o nosso sistema tributário é perverso, principalmente para a indústria. A indústria é o único ramo, acredito, no Brasil, que tem um imposto próprio, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Então, isso é um problema assim, bastante grave. Mas não só isso, eu diria que também hoje algo que atrapalha as relações comerciais, os negócios, é a legislação trabalhista.
ela é muito inflexível, ela é muito engessada. Se hoje eu tenho muito trabalho, eu quisesse que os meus colaboradores ficassem trabalhando até as 10 da noite, e eles tivessem o desejo de trabalhar até as 10 da noite, porque eles sabem que eles estarão nos ajudando e ganharão horas extras a 60% a mais que o seu salário, não é possível, porque ele não pode trabalhar mais que 10 horas por dia, mesmo que ele queira. Países desenvolvidos não trabalham dessa forma. Países realmente de sucesso e que estão desenvolvidos não trabalham dessa forma. E dizer que, mas os Estados Unidos tem exploração, não tem exploração. Tanto é que quando um brasileiro tem a oportunidade de viajar, ele quer ir para onde? Para os Estados Unidos. Então, quer dizer, nós temos também que parar um pouco com essa hipocrisia de achar que quem tem sucesso está explorando, está fazendo coisa errada. Não. Eles realmente pensam diferente, pensam fora da caixa. Essa talvez seja o grande segredo, né? E com relação à logística, como você faz o transporte das luminárias, como você exporta a sua mercadoria hoje? O nosso Sudoeste oferece boas estradas, oferece condições para vocês fazerem isso? A questão de um aeroporto regional é interessante também para vocês? Na questão do transporte da mercadoria, eu diria que o aeroporto regional talvez não mudaria muita coisa. Hoje, para o mercado internacional, a gente tem trabalhado muito com a FedEx. Eu não sei se com o aeroporto regional talvez eles mudassem alguma coisa. Eu sei que o centro de distribuição deles é Viracopos, em Campinas. Agora, em relação às estradas do nosso sudoeste do Paraná, são terríveis. A gente até a gente fez parceria com um transportador na cidade, que é o Sidney Catani, para levar nossas mercadorias até São Paulo para evitar o máximo possível algumas estradas da região, porque algumas transportadoras inevitavelmente vão passar algumas estradas da região. Parece que o nosso governador do estado esqueceu do nosso sudoeste, né, infelizmente. Tem estradas que são intransitáveis, e é lógico que um aeroporto iria nos ajudar no sentido de trazer os nossos parceiros lojistas, nossos representantes, grupos de arquitetos que a gente gostaria de poder recepcioná-los no nosso showroom, apresentar nossos produtos. Acredito que um aeroporto regional para passageiros seria muito interessante. Eu até comentei antes, a gente recebeu uma pessoa da França há poucos dias, ela desembarcou em Foz. Ela, assim, sorte que era uma brasileira que veio da França, trabalha na França, mas ela veio fazendo brincadeiras. Não, eu não venho mais 2 vezes, eu não venho 2 vezes. 250 quilômetros de estrada para chegar até a Acorde, eu não venho mais, né? Então, lógico, com um aeroporto regional aqui para nós seria muito interessante. Chegamos ao fim dessa conversa com o Donato Acorde. Eu fico muito feliz em tê-lo aqui em nosso estúdio, no estúdio da Associação Empresarial, nesse programa Inspire-se, um programa criado para inspirar outros empresários, iniciativa da nossa diretoria. E eu quero deixar a palavra aberta contigo, Donato, para você fazer também o teu fechamento e inspirar outras pessoas também. Primeiramente, então, eu quero, ratificando, né, quero agradecer à Associação Comercial, agradecer o convite ao Adriano, e dizer para as pessoas que querem empreender, ou os que estão empreendendo e querem crescer, que não basta você só gostar do que você está fazendo, você tem que ser o melhor naquilo que você está fazendo, você tem que estudar muito o que você está fazendo. Não só conhecer o produto, mas também conhecer o mercado. Você tem que estar muito de olho no mercado, quais são os movimentos do mercado. Nós da Acorde conseguimos adiantar alguns movimentos do mercado, justamente porque a gente estava observando o mercado. Então, é muito importante você ter um produto bom, ser extremamente ético, estar estudando constantemente, mas sempre olhando o que o mercado quer. A gente sabe, aí tem N histórias de empresas que eram destaques, que eram líderes a nível mundial e que sumiram porque não observaram os movimentos do mercado. Muito bem.